As aparições marianas estão presentes desde o início da cristandade. As primeiras aparições vão datar do século III da era cristã. E desde então foram milhares de aparições. No Brasil de hoje mesmo, encontra-se em curso dezenas de aparições, algumas com mais de uma década. Entretanto, as aparições mais reconhecidas foram as que ocorreram no final do século XIX e durante o século XX. No final do século XIX, vamos ter as aparições de La Salette e Lourdes, e no século XX, no início do século, as aparições em Fátima, e no final do século, as aparições em Medjugorje, na antiga Iugoslávia. As aparições de La Salette e Fátima foram aparições que surgiram numa época muito conturbada, de grandes conflitos sociais, econômicos, políticos, culturais, e esses conflitos foram agudizados pelo liberalismo e pelo nacionalismo cada vez mais crescente. As aparições em Fátima traz uma forte oposição ao comunismo que vigorava na antiga União Soviética, capitaneado pela Rússia, que dominava vários países, e esse regime tão cruel, esse regime tão opressor, provocava muito medo, muita repulsa, não só nos católicos, mas em todo o mundo ocidental. E essa é uma das características bem fortes, bem marcante das aparições marianas, que é o conservadorismo. As aparições marianas, elas como que colocam um pé no freio dessas mudanças tão radicais nos costumes, mudanças tão radicais nos valores. E isso se agudiza mais ainda com as aparições na década de 80, em 82, começam as aparições em Medjugorje, na antiga Iugoslávia, que essas aparições irão coincidir com o desmantelamento do comunismo, né? Agora sim, o final do comunismo, né? E o próprio desmantelamento da Iugoslávia, o surgimento de uma nova ordem econômica mais globalizada, e essas aparições em Medjugorje, elas também vão sofrer uma forte influência do simbolismo do final dos tempos, né? Porque nós vamos ter aí não somente o final de um século, mas também o final do milênio, né? Então, as seitas milenaristas, seitas messiânicas, pregando o fim dos tempos, né? Vão dar uma influência bastante marcante para essas aparições. Essas aparições da década de 80, elas também serão marcadas por uma oposição ao Concílio Vaticano II, né, idealizado por João XXIII, 20 anos antes, né, que era uma proposta de ajornamento da igreja, uma proposta de adaptar a igreja aos novos tempos, né? Essas aparições irão trazer sempre uma palavra contra, né, o materialismo, contra a ciência ateia, né? Então as aparições elas tentam marcar o poder da fé sobre a ciência, o poder da espiritualidade sobre o materialismo, né? A palavra da Virgem Maria irá colorir com o poder da graça a vida de sujeitos desesperados e transformá-los em fiéis esperançosos que provaram da verdade divina. A Virgem Maria vem com as suas aparições alertar muito sabiamente de que o sofrimento faz parte da vida e que, portanto, é necessário arrependimento, é necessário penitência, é necessário sacrifício e, sobretudo, é necessário ter fé. Em tempos de feminismos radicais, será uma mulher que trará um discurso profético e oracular, um discurso conservador
E, através desse discurso oracular e profético, ela fornecerá toda uma simbologia que os fiéis se utilizarão para canalizar os seus desconfortos, as suas contradições provocadas pela contemporaneidade. O fim do mundo, do qual nos fala a Virgem Maria, é o ruir de um mundo que está tendo os seus valores destruídos pela modernidade. O drama sagrado reproduz o drama humano em toda a sua exuberância.